Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1. Atos do Espírito Santo de Deus, por intermédio da vida dos apóstolos, capítulo de número 1. Quem encontrou, diga: eu serei cheio do poder de Deus. Oh glória, eu creio nisso. Antes de lermos, olhe para cá. Quero te contextualizar o que estava acontecendo aqui, para que quando a gente leia o texto, a sua mente já entre comigo e a gente não perca nada. Aqui Jesus já tinha morrido, mas Jesus também já tinha ressuscitado. Você pode glorificar a Deus por isso? E aí ele passou alguns dias, aproximadamente 40, com os discípulos. E então esses últimos 40 dias foram dias de instrução, foram dias de renovação, porque a gente sabia que o episódio que tinha acontecido com os discípulos, de verem Jesus sendo preso, torturado e morto, tinha traumatizado eles. É normal que quando você vê uma cena muito forte, aquilo aprisione a tua mente e a tua alma. Não precisa levantar a mão, mas às vezes quando você é criança e você presencia uma cena muito forte, aquilo te traz trauma. Ou até mesmo quando você é adulto, quando você tem a infelicidade de ver uma cena que te choca muito, aquilo traz trauma para o seu coração, traz medo. Tanto que os discípulos ficaram tão preocupados que eles precisaram voltar. Eles voltaram à sua antiga vida, eles abandonaram o ministério. Só que Jesus falou: ei, eu preciso trazer cura para eles de novo. Eu preciso realinhar o propósito. Eu preciso colocar eles na direção deles de novo. Aí Jesus passa 40 dias intensivos, ministrando sobre eles, liberando palavras sobre eles. É claro que a Bíblia nos dá apenas alguns detalhes sobre esses 40 dias, mas com certeza Deus fez algo poderoso nesses 40 dias. E quando Jesus estava no seu último dia, ele estava prestes a subir aos céus. Eles estavam reunidos juntos e o Espírito de Deus, o próprio Jesus, começou a dar alguns direcionamentos para eles. E nós chegamos aqui, vamos ler o texto. Quem entendeu até aqui, fala amém bem forte. Aí Jesus já ia ser assunto aos céus. E aí no versículo de número 6 fala assim. Versículo de número 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Eles lhe respondeu: não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Espírito Santo, fala conosco por intermédio da tua palavra poderosa, em nome de Jesus, amém. Nós já vamos orar, meus irmãos. Isso aqui é uma noite de oração, mas o Espírito Santo colocou um direcionamento no meu coração e eu preciso compartilhar com você para que a gente ore nessa noite com um propósito específico. O que eu percebo nesse texto? A primeira coisa, esse texto eu começo lendo ele com uma pergunta dos discípulos para Jesus. Os discípulos viram para Jesus e falam: Jesus, por acaso é nesse período que Israel vai ser estabelecida novamente, reerguida? Por que eles fazem essa pergunta? Porque Israel estava debaixo de um jugo político do povo de Roma. A Roma tinha subjugado Israel, mas não com chicotes e algemas e cadeias e prisões, mas o povo romano tinha subjugado o povo de Israel em uma forma financeira, sutil. A partir de agora vamos fazer o seguinte: tudo que vocês comprarem ou conquistarem é de vocês, mas vocês só vão precisar dar os impostos. Lembra do que: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então Roma, ela assume um papel extremamente político sobre Israel.
E aí o povo de Israel começa a sofrer essa assolação. E aí quando Jesus está ali ministrando os discípulos, e acredito que eles estão com os olhos sendo cheios de novo, o coração transbordando, eles viram para Jesus e falam: Jesus, vamos falar um pouco sobre política. Será que nós vamos ser restabelecidos? Será que a dignidade de Israel vai voltar? Será que o governo de Roma vai cair e nós vamos voltar a ser independentes financeiramente como nação? Jesus Cristo simplesmente ignora o que aqueles homens estão falando. Jesus fala: deixa que do tempo Deus cuida. Tempos e datas não convém a vocês. Isso está debaixo da autoridade de Deus. Ele não dá corda para aquela pergunta política. Eles estão querendo ir por um caminho, pensando que Jesus está ali, naqueles 40 dias, fazendo uma revolução para que eles pudessem governar novamente. Jesus fala: vocês não entenderam nada. Não tem nada a ver com o governo dessa terra. Mas, aí vem esse mas. Jesus fala para ele: isso que vocês estão falando não tem nada a ver com a missão. Mas vocês receberão poder do alto. Vocês receberão poder do alto. E aí Jesus muda o assunto. Jesus fala: não se preocupe com política ou com governo. Quem cuida disso é Deus. A autoridade e o tempo está sobre a mão dele. Mas aí Jesus volta para onde ele queria falar. Ele fala: mas vocês receberão poder do Espírito Santo. Vocês serão cheios e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a terra, até os confins da terra. Primeira coisa que o Espírito Santo falou ao meu coração: tem pessoa que está preocupada com um assunto que não é prioridade. Tem pessoa que está vindo para cá e está preocupada com um assunto que não é primazia no coração de Deus. Deus está preocupado com que essa igreja seja cheia e que nós possamos anunciar a muitas pessoas o poder de Deus. Mas só que tem pessoas que vêm para esse lugar e estão preocupadas com política, estão preocupadas com benefícios próprios, estão preocupadas com as suas próprias causas. Jesus está falando para você hoje: fique tranquilo que do tempo e da autoridade estão sobre Deus. Mas eu quero que você seja cheio, eu quero que você transborde, eu quero que você seja minha testemunha em todo lugar que você passar. Quantas vezes a gente chega no altar de Deus falando sobre assuntos que Ele fala: não é disso que eu estou falando. Quantas vezes a gente chega no cenáculo de oração e faz orações que Deus fala: não era sobre isso. Senhor, eu quero, me dá, eu preciso, e tarará. E Deus fala: ei, em Tiago capítulo de número 4, Deus fala: muitas vezes vocês não ganham porque vocês não pedem bem, vocês pedem mal. Vocês chegam como esses discípulos, falando de assuntos que não é primazia para mim. A primazia para mim é o meu poder. A primazia para mim é que vidas sejam transformadas. Quando você chegar diante de mim falando do que é primazia para mim, aí vocês serão cheios. Quando os discípulos tentam falar o que é importante para eles, ele fala: fica tranquilo que das suas coisas, as coisas que são importantes para você, Deus cuida. Mas vocês precisam cuidar do que é importante para mim, que é o reino de Deus. Chegou um certo momento que Jesus ministrava aqueles homens, e é um texto muito conhecido que se encontra em Mateus 6:33. Ele diz assim: buscai primeiro. Foi pouca gente, por tanta gente que tem aqui, eu ouvi poucas vozes. Jesus falou: buscai primeiro. E as outras coisas, fica tranquilo que vai ser acrescentado, fica tranquilo que não vai faltar, fica tranquilo que Deus vai prover. Mas busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro o revestimento do alto, busque primeiro ser cheio do Espírito Santo. Quantas vezes a gente entra aqui e a última coisa que a gente pensa é em ser cheio? A gente vem com os nossos pedidos, a gente vem com os nossos... é importantíssimo. Quando se trata de vidas é importantíssimo. E é isso que ele falou: eu quero que vocês sejam cheios para que vocês sejam testemunhas para outras vidas. Mas a gente tem que estar alinhado, tem que estar alinhado com as coisas do céu, tem que estar alinhado com o reino de Deus, tem que estar alinhado com o propósito que Deus nos chamou. A segunda coisa: aonde existe propósito, existe poder. Fala isso para quem está do teu lado: aonde existe propósito, existe poder. O propósito de Deus é que eles fossem e se tornassem testemunhas
do amor e da ação dele. E aí ele fala: para que vocês cumpram o propósito, vocês vão receber poder. Agora repita mais forte: aonde existe propósito, existe o quê? É isso aí. Quando eles falam, meu propósito é alcançar a todos. Quando você estiver alinhado no teu propósito, quando você chegar nesse altar alinhado com o que Deus espera de você, pode se preparar, porque aonde existe propósito, existe poder. As pessoas vão começar a chegar perto de você e vão sentir algo sobrenatural. Sabe o que eles vão falar? Eles vão falar assim: a tua energia é muito boa. Aí você vai falar: o nome dessa energia é Yeshua HaMashiach. O nome dessa energia é o Deus Todo-Poderoso, porque você está cumprindo o seu propósito. E aonde tem propósito, tem poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aplauda Jesus, aplauda Jesus.